Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a essa live que a gente vai falar a diferença entre os florais de Bach e os florais da Califórnia. Já já a Rosana Souto, que é minha convidada especial, vai estar chegando aqui para a gente começar a nossa live, que vai ser transmitida exclusivamente aqui no Instagram dessa vez, porque a gente teve alguns probleminhas técnicos, então não vamos conseguir fazer lá no YouTube. Até deixei um aviso para avisar o pessoal que é aqui no Instagram. Vou até mandar aqui para o pessoal, quem quiser entrar pelo Instagram. Vamos passar aqui, tá? Convida. Pronto. Daqui a pouco a Rosana tá chegando aqui. Vou até mandar uma mensagenzinha para ela, para falar que estamos ao vivo. Vamos lá. Vamos ver se ela já entrou aqui. Rosana, cadê você? Viemos aqui só pra te ver. Rosana, cadê você? E aí, gente, como é que vocês estão? Estão gostando das lives? Cada semana aqui, né? Essa aqui já é a terceira semana que a gente tá falando das diferenças entre os florais. Já passamos pelos florais de Saint-Germain, com a Thalita, com os florais de Minas, com a Edinamara. E agora a gente vai falar dos florais da Califórnia com a Rosana. Semana que vem, nesse mesmo horário, na terça-feira, a gente vai falar sobre os florais australianos, tá? Com a Vera. Então, vocês não podem perder também, porque é um outro sistema simplesmente incrível. Eu vou chamar aqui agora a Rosana. Vocês estão me ouvindo bem, né? E quem vocês quiserem, puderem, para a gente transmitir aqui todo esse conhecimento das essências florais, que vocês estão vendo que não tem apenas os florais de Bach. É uma gama muito grande de opções que a gente tem para trabalhar nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma, nossas emoções. E a Rosana já está aqui. Bem-vinda, Rosana! Bom dia, tá? Bom dia a todos, né? Eu estava tentando no Rosana Souto Treinamento, mas eu digo assim, meu Deus do céu, tá? Você entrevistar esse povo jurássico dá nisso, né? Mas é uma grande alegria estar aqui para falar dos meus queridos florais da Califórnia também, tá certo? Então, assim, vamos lá, fazendo o que é possível. Exato. Fazendo o que é possível tecnologicamente com essa tia aqui. Hoje até obra no prédio de... Tudo conspira, parece, né, Rosana? Tudo conspira, né? Vamos lá, então. Tá certo. Bom, gente, primeiro, Rosana, eu quero te agradecer. A Rosana é uma grande inspiração para mim. Quem não sabe, essa daqui é uma prof incrivelmente maravilhosa. Já fiz vários cursos com ela. Sempre que ela tem alguma coisa para oferecer aqui pra gente, aproveitem, porque é simplesmente incrível, tá? Vocês sigam ela aí nas redes sociais, Rosana Souto Treinamentos. Hoje ela tá usando esse daqui, que eu acho que é mais um perfil pessoal seu, Rosana. Esse é mais pessoal, que eu estou migrando para o Rosana Souto Treinamentos, mas não consegui achar você no Rosana Souto Treinamentos, não vi a rodinha do live, aí eu corri para o Rosana Souto. Tá certo, não tem problema. Mas tá o pessoal, certo. depois, na hora que acabar a live, eu marco seu arroba certinho, Tá que aí certo. o pessoal vai conseguir então, encontrar. querida, tá certo. Bom, então, muito obrigada. Bem-vindo quem tá chegando, gente. Vai ficar gravada essa live. Quem perder um pouquinho aí o começo vai ficar gravado depois. Avisei o pessoal do YouTube que a gente tá aqui no Instagram, então espero que o pessoal que... Muita gente assiste pelo YouTube também, talvez porque consegue assistir pela televisão, enfim. Mas hoje nós vamos adaptar, certo? Tá certo, querida. Bom, tá certo. Então, como eu falei, pessoal, hoje vamos falar das diferenças entre os florais de Bach e Califórnia. Já passamos pelos alguns outros sistemas. E agora eu vou começar entrevistando a Rosana. Olha que chique, gente. Que chique. Rô, então, eu queria saber de você, como é que você é a rainha aí dos florais de Bach, mas também a rainha aí dos florais de Saint-Germain, da Califórnia, a rainha de tudo quanto é floral. E aí eu quero saber agora de você, como é que você chegou na Califórnia? Então, tá. Eu cheguei na Califórnia por uma questão assim muito mágica, muito universal. E hoje, refletindo antes da live, eu percebi que a mesma pessoa envolvida na minha abertura para os florais da Califórnia
também foi responsável por eu chegar nos florais de Bach, de engenharia química, tá certo? Porque eu já estava estudando os florais de Bach, e assim, como muitos de vocês, eu tive uma formação muito tradicional nos florais de Bach, né? Então, eu descobri os florais de Bach em 1989, gente, tá? E aí, estava no exterior, voltei para o Brasil e encontrei, em 1990, eu encontrei a doutora Carmen Monari, tá? Uhum. Então, eu fui aluna do primeiríssima formação em florais de Bach que a doutora Carmen deu aqui no Brasil, isso em 1991, tá? E dali eu fiquei com a mentalidade assim, só de um jeito, né, que a gente sabe que eu tenho assim um pezinho, um trato com o Dr. Bach em termos de liberte-se, né? E aí veio a formação do Bach Center, né? Assim, chegou num ponto de 92 para 93, eu comecei a me sentir muito agitada internamente, como se tivesse para acontecer um momento Aspen, né? E aí eu coloquei o Wild Oat e Aspen na minha fórmula e fui parar num seminário de astrologia. Mas antes disso, eu recebi uma carta da Califórnia no meu endereço, tá certo? Qual foi a minha reação? Como que eles souberam o meu endereço? Como que eu não trabalho com outros sistemas florais? Eu não quero saber de outro, só Dr. Bach, só Bach, né? E isso, eu engavetei a carta. Essa história está contada num dos posts do Cosmos Drops, tá? Que eu coloco White Oat e os caminhos que me levaram para a Flower Essence Society, tá certo? Então, quem quiser depois ler, tem continuação, né, do post, então, são 2 posts em termos do White Oat, como eu cheguei nos florais da Califórnia. E então, eu engavetei a carta e aquela sensação continuava. Eu continuava tomando Aspen, White Oat, Walnuts, porque eu estava me sentindo... Sabia que ia chover em algum momento, mas não sabia onde nem quando. Aí eu vi na revista Planeta, que eu assinava naquela época, um chamado para um workshop, um seminário de astrologia. E naquela época, quando eu saí da Petrobras, né, que eu sou engenheira, quando eu saí da Petrobras para me dedicar aos florais, o que eu tinha em termos terapêuticos para abrir o consultório era astrologia. Então, eu fazia interpretações de mapa e fui uma das pioneiras na astrologia e na terapia floral, né? Bem, aí fui no seminário de astrologia achando que as pessoas iam começar a falar da astroterapia, dessa integração, e nada. Já estava para ir embora, passaram algumas mulheres na fila que eu estava, uma delas tropeçou na minha perna, trazendo uns cartazes, sentou do meu lado. Quando eu olhei, estava escrito assim, Seminários de Aprofundamento em Terapia Floral, tá? E aí tinham 3 nomes, né? Ruth Toledo, Kátia Kuchler e Hércules Jaci, tá? Um grande professor que eu tive de florais também, tá? Bem, aí eu olhei, né? Aí comecei a olhar, já estava sem graça. Aí falei para a pessoa, você tem um desses para me dar, que esse assunto me interessa, né? Aí ela falou assim, ai, eu acabei de pegar na gráfica, pode ficar com esse. Aí tá, quando eu comecei a ler, tá, eu vi o mesmo nome que estava na carta. Se você quiser os nossos produtos ou saber mais sobre os florais da Califórnia, nossa representante no Brasil é Ruth Toledo, tá certo? Aí eu arrisquei mais uma pergunta para a moça do meu lado. Por acaso você é alguma destes que estão aqui? Aí ela virou para mim e falou, eu sou a Ruth. Tá? Então,
eu comecei a dar risada comigo mesma, tá certo? Porque eu falei, meu Deus do céu, Rosana do céu, abre essa cabeça. Você recebeu uma carta, a moça tropeçou na sua perna, caiu, só faltou sentar no meu colo, tá certo? Então, e aí eu fui fazer, óbvio, o seminário e falei, você ainda não vê a extensão da obra do Dr. Bach, né? Bem, então tá, eu saí, eu não fiquei mais no seminário, eu não sei. Eu saí, isso foi em 1993 já, né? Porque eu comecei a tomar o Aspen, o White Oat, o Walnut, no final de 92 e que eu recebi a carta tomando o Wild Oat, recebi a carta da Califórnia, e então eu fui, né, buscando, e isso aconteceu. E aí eu comecei a participar dos seminários de aprofundamento em terapia floral, e não só descobri os florais da Califórnia, mas também os outros sistemas florais, e passei a enxergar a obra do Dr. Bach por uma ótica muito maior, né? Então, a ótica, eu digo assim, do método de obtenção e entender cada pesquisador de essências florais do mundo que utilizam os mesmos métodos que ele utilizou, que ele criou, como extensões do trabalho do Dr. Bach, né? E por isso que eu adentrei os florais da Califórnia, tá certo? Meu primeiro contato com Richard e Patrícia, meus queridos mestres, foi em 95, porque aí eu fui correndo atrás do atraso, né? Em 1993 eu fazia todos os cursos possíveis, era filho, marido, cachorro, 3 filhos, viu, tá? Olha, 3. nossa, eu tô com um aqui e já tô... Saía de Campinas para São Paulo, era final de semana, tinha que deixar todos os esquemas, né? E meus filhos já estavam um pouco maiores e tudo, então facilitava, mas mesmo assim é uma função, né? Sim. Você fazer curso todo final de semana. E aí, quando Richard e Patrícia vieram ao Brasil, eu então os conheci, e aí que eu me apaixonei de vez, tá certo? Eu imagino. Porque eu digo assim, eu que tinha essa ligação muito grande com os florais de Bach, tenho ainda, né? Eu via o respeito que eles sempre tiveram, né, pelo sistema e a botânica também. Então, aí foi uma paixão, né? Isso foi em 93. 10 anos depois, tá? Eu viraria a primeira professora autorizada aqui no Brasil para implantar o programa de practitioner, né? De certificação internacional da Que Califórnia. legal, Tá muito certo? bom. Então, agora que você já sabe como eu cheguei, pode perguntar o que quiser. Incrível, incrível. E o Rô, só uma curiosidade aqui, você trabalha com Bach, Saint-Germain, que eu sei, a Califórnia, tem mais algum outro que você estudou? Olha, bom, eu sou autorizada do Alasca também, tá certo? Sou professora, o Steve, antes de falecer, me convidou, né? Então, eu falei, Steve, não, não, eu quero que você possa dar cursos em qualquer lugar do mundo sobre o Alasca, né? Então, é que eu não consigo, assim, inserir tantos, né? Assim, na minha vida agora, mas já fiz workshop lá fora, aqui no Brasil também, sobre os florais do Alasca, e fui muito tempo também professora dos florais de Minas e também dos florais da Austrália, tá? Né? É que, eu digo assim, o programa de certificação internacional da Califórnia, o programa de practitioner, ele demanda muito, né, dos professores e dos alunos, tá? É um dos programas de certificação internacional, acho que dos mais completos, tá certo? É quase uma tese de doutorado, né? E por isso que são poucas pessoas realmente conseguem concluir
o programa de certificação internacional da FES, tá? Então, na hora que o Ian colocou o programa de certificação no Brasil, eu falei, não quero. Então, mas assim, eu trabalhei muito com os florais de Minas, tenho um grande carinho por Breno e Ednamara. Na verdade, o primeiro curso que eu dei de florais na vida, né, foi de florais de Minas, em 95, tá? E a Austrália, como o Instituto Cosmos lá em Campinas, né, o meu instituto antigo, eu tive um instituto de formação de terapeutas florais. Então, eu fazia este pupurri dos sistemas florais, né? Então, dava aula de... Califórnia era o programa de certificação direto, para quem queria, eram os módulos já do programa de certificação, depois também Healing a partir de 2022, de Bach, mas eu fazia um módulo com os sistemas nacionais, com os sistemas internacionais, para o pessoal ver a diferença também. E depois Neide me falou, você não tem um módulo só meu. Eu falei, então, a partir de 2003, eu virei professora autorizada da Neide também, e passei a incluir módulos específicos dos florais de Saint-Germain no curso de formação. Tá? Nossa. Então, vamos lá, falar da Califórnia. Interessante que você conheceu todo mundo, né? Tipo, todo mundo que criou todos esses sistemas que são os mais famosos, né? Você conheceu, você teve a chance de conhecer, né? Eu conheço e me sinto muito privilegiada, tá? Porque, assim, eu sou desta geração da expansão da terapia floral no mundo, né? Eu tive a bênção, o privilégio de conhecer o Steve mesmo, de conversar, de dar risada. O Steve, na Inglaterra, ele que me apresentou, nós estávamos num congresso, né? Ele me apresentou as representantes dele, porque elas são representantes dos florais da Califórnia também, e nunca tinham feito um curso, nem com Patrícia, nem com uma professora oficial da Califórnia. Então, eu dei assim, o primeiro curso oficial da Califórnia no Reino Unido. Nossa! Tá certo? Em inglês? Em inglês, perfeito. Of course. Of course. O inglês da engenharia serviu para isso. O inglês britânico ainda. Inglês britânico. Meus filhos dão risada. Legal, Rô. Bom, e para quem, né, não conhece tanto assim sobre os florais da Califórnia, eu tenho aqui um roteirinho que é para meio padronizar as lives também que a gente já fez, para o pessoal ir comparando os sistemas e tudo mais. Então, assim, como que... Fala pra gente, então, os criadores desse sistema, que não foi Bach que criou, os florais da Califórnia. Então, os florais de Bach foram criados na Inglaterra por Bach, e os florais da Califórnia foram feitos na Califórnia. Então, como que esse sistema surgiu? Quem que desenvolveu eles? Conta tudo sobre isso. Bem, então, assim, florais da Califórnia, né? Nós temos Richard, que fazia matemática, estudava matemática, tá? E Patrícia, a parte de assistência social, morando em estados diversos. Mas os meus queridos mestres, eles foram da época da geração dos hippies, da geração da Guerra do Vietnã. Patrícia perdeu um irmão na Guerra do Vietnã. E então eles são uma geração a mais do que eu, né? O Richard na Califórnia, Patrícia em Nebraska, cada um tendo as suas vidas, as suas experiências de vida, tá? Então, Richard começou a ter perguntas, né, internas, e aí descobriu o livrinho do Dr. Bach e a obra do Dr. Bach. E ele tinha, já naquela época, ele frequentava psicólogos, ele tinha um grupo, vamos dizer assim, um grupo de homens de estudo e de botânica também. Tem um professor de botânica que ele cita muito, que era o Matthew Wood, né? Então, o Richard começou a se interessar pela obra do Dr. Bach em função de questões pessoais, né?
E aí chegou num ponto que eu acho que chega, que isso é o que detona todo pesquisador de floral, por que não as flores daqui? Tá certo? Então, eu estou Uhum. falando de Richard Katz, tá? Ricardo Gato. Uma vez ele me perguntou, né? O que quer dizer Katz? Katz do meu nome, é porque ele sabe que eu estudei alemão, né? Aí eu falei, Ricardo Gato. Então, é o Richard Katz, né? Ele começou, juntou um grupo de terapeutas, né? Aí ele já tinha derivado para a parte, porque Califórnia, né? A Califórnia foi o berço de várias vertentes da psicologia, né? Uhum. Então, na década de 1960, 1970, né? Nós tivemos o surgimento de vários institutos, né? Então, desde a parte de análise transacional, depois tinha, eu digo assim, os ramos da psicologia, né, eles foram crescendo. Então, tinha Instituto Exalém, tinha uma série de institutos, né, promovendo o desenvolvimento do ser. Tá? E o Richard, nessa época, já fazia parte de um grupo de terapeutas, e ele falou assim, gente, vamos, por que não pesquisar as flores da Califórnia? Tá Uhum. certo? Né? Mas tanto Richard como Patrícia, eles tiveram uma formação na antroposofia, tá Certo. certo? Então, o Richard começou a pesquisar as flores, mas num padrão de observação além da intuição, né? Porque na antroposofia nós temos essa o pessoal, né? Porque eu não sou antroposófica, eu já estudei, já fiz curso, mas não sou tão antroposófica, né? Não fiz formações dentro da antroposofia. Mas nós temos a fenomenologia, né? Uhum. Essa questão de você praticar a observação e tirar as tuas conclusões a partir das observações, né? Das plantas, do gestual, da assinatura. Né? No programa da Califórnia, nós temos um tema que tem a ver com as 12 janelas de percepção da planta. Né? Então, são 12 passos de observação para você, eu digo assim, constelar as propriedades de cura sutis de uma essência floral, tá certo? Então, Richard começou, né, a desenvolver essa pesquisa, juntando um grupo de terapeutas, psicólogos, né, que puderam, então, vivenciar essas primeiras flores da Califórnia, tá certo? E aí, Patrícia soube que na Califórnia tinha alguém pesquisando flores, tá certo? Como o Dr. Bach já tinha tido o chamado dela com relação às florais de Bach. E aí escreveu, né, gente? Porque antigamente era tudo carta, tá certo? E um belo dia, Richard recebe uma carta dessa moça que queria passar um tempo com eles, né, para pesquisar também. E aí ela foi e não voltou. Tá certo? Porque um belo dia, caminhando lá nos bosques, ele pediu para ela ficar, tá certo? E aí eles são marido e mulher, né? Se casaram, Que escolheram incrível. não ter filhos, escolheram não ter filhos, né? Então ela sempre fala que os filhos deles somos nós, né? Aqui no mundo. Então uma vida de casal totalmente dedicada a este legado, né? A pesquisa e este legado dos florais da Califórnia, tá Uhum. certo? São pessoas fantásticas. Então, essa é uma historinha resumida de Richard Katz e Patrícia Klaminski, 1979, e em 1980 eles fundaram a Flower Essence Society, que é uma instituição sem fins lucrativos, tá certo? Para ancorar a pesquisa de novas essências florais, né? E os Uhum. florais da Califórnia. Então, eles têm uma rede de terapeutas em todo o mundo que congrega, né, casos clínicos. E um dos critérios, tá? Porque a pesquisa da Califórnia é muito grande, tá? São muitas essências florais, essências que são consideradas essências profissionais,
e essências de pesquisa. Então, para os pesquisadores, né, dos florais da Califórnia, nós temos aquela essência, ela só é lançada oficialmente como profissional, né? Ou mesmo de pesquisa, mas um grupo de pesquisa já bem repertorizado, quando eles recebem inúmeros casos de terapeutas em todo o mundo, tá certo? Então, de início, quando eles lançaram o primeiro kit, nós tínhamos só 72 essências. Depois, esse kit ele foi aumentado, né? Com essas essências experimentais. Por exemplo, quando eu comecei a estudar florais da Califórnia, algumas essências, gente, ainda eram consideradas experimentais, tipo Baby Blue Eyes, Pretty Face, tá certo? E aí os casos, os inúmeros casos que chegaram, elevaram o patamar dessas essências para profissional. Então, eles sempre tiveram este cuidado, né, com relação à pesquisa, né? Porque o que eu digo que qualquer floral da Califórnia que a gente use tem endereço certo na alma, tá certo? Você espera que aquele pontinho, né, aquela qualidade ali vai direitinho. Então, é assim, é pegar e esperar o resultado, tá certo? Então, isso com as essências profissionais. E em 2008 eles lançaram uma série de essências experimentais que eu amo. Eu sou, assim, acho que no mundo, acho que eu sou uma das pessoas que tem mais experiência com elas, porque desde 2000 eu passei, eles foram lançando e eu fui trazendo para o Núcleo Mãe Maria. E quando eles lançaram, eu já tinha muita experiência com os florais da Serra da Luz, né? Que é o Range of Light. Então, são 48 essências de pesquisa que hoje praticamente são essências muito atuais, tá certo? Para as crianças, né? Para TOD, para TDAH, eu digo assim, para a nossa espiritualidade, viver melhor com os florais da Califórnia, tá? Que interessante. Então, assim, hoje, se a gente fosse comprar um kit da Califórnia, que já tem, tipo, são as essências profissionais, que são essas essências que já estão liberadas para todo mundo, que não são só alguns terapeutas que têm acesso para testar, experimentar e ver qual que é o resultado, né? Quantas são, então? Então, assim, oficialmente, o que a gente tem são 103 do 103. Profissional, tá? E 48 da Range of Light, tá certo? Da Serra da Luz. Só que se você entrar no site da Flower Essence Services, que é a parte de venda das essências florais, você vai ver que deve ter, assim, umas 200 essências florais de pesquisa que nunca foram elevadas ao patamar de essência profissional, tá certo? E eu falo sempre para o Richard, né? Gente, vocês precisam colocar pansy, que é a flor do amor perfeito. Ah, mas então manda casos. Gente, não consigo mais, né, escrever. Então, assim, muitas dessas essências do Range of Light, elas vieram de resultado de casos também aqui no Brasil, né? Uma essência que a gente sente falta, eu ainda compro profissional, experimental, foi a Hyssop, que hoje nós temos mais de uma espécie diferente, não a Hyssop officinalis, tá certo? Então, eles têm esses critérios, tá certo? Mas eu sei que o povo deve estar curioso para saber mais, então diga. Não, muito interessante isso daí. Então, já sabemos isso, como descobriu. Bom, essa pergunta aqui eu acho que você vai gostar. A gente pode misturar sistemas? Mas com certeza. Eu já respondi logo no início, né? Por quê? Porque, gente, se você... Isso não é nem da terapia floral, isso é lógica de engenheira, tá certo? Porque eu digo assim, no Brasil,
Quando eu fui engenheira de patentes, né, que eu analisava patentes na área de invenção de produtos químicos, farmacêuticos e petroquímicos depois, né? Eu fui química de petróleo depois, mas no INPI, a época que eu fui examinadora de patente, gente, a gente não concedia, o Brasil não concedia patentes para produtos, tá certo? O Brasil só concedia patentes porque na época de incentivo para que nós viéssemos a ter os genéricos, o Brasil não concedia patente para produtos, só concedia patentes de invenção para os métodos de obtenção destes produtos, tá certo? Então, a lógica da razão, gente, se você pega flores diferentes e faz os mesmos processos que Dr. Bach utilizou, você vai ter essência floral como ele obteve, tá certo? Se ele tivesse feito um único floral, uma única essência floral com um método diferente, uma coisa assim, sim, aquele seria só o floral de Bach, tá certo? Mas ninguém poderia fazer com aquele método. Mas não, o Dr. Bach não patenteou. Então, se você tem no seu quintal uma flor que você quer preparar aquela essência floral, tá certo? Do jeito que ele preparou, aquilo vai ser uma essência floral, tá certo? Uhum. Não tem como misturar. Ele foi o primeiro que misturou, tá certo? Então, eu acho assim, eu acho que eu fiz engenharia para ficar um pouco mais racional, tá certo? para não viajar direto só. Mas, assim, então, tem coisas que são muito óbvias, né? E que você não tem como aplicar os métodos de Bach numa flor e aquilo virar uma batata, tá certo? Não tem, tá certo? Nem tampouco se você fizer aplicar o método do Dr. Bach numa flor, né? Ou mesmo de solar ou de fervura, você vai obter uma essência floral, né? Com as diluições. Então, assim, eu misturo tudo, tá? Eu misturo tudo, porque eu também, eu sei que muitos pesquisadores assim, colegas não tiveram a mesma formação que eu tive dentro da engenharia, né? Não tiveram estas informações. Eu tive a bênção, eu digo isso, né, de ser examinadora de patentes. Então, essa coisa de, assim, ser examinadora de patentes, ter precisado estudar inglês, ter precisado estudar alemão, porque, felizmente, eu consegui acessar informações do próprio Dr. Bach muito antes, né? Assim, das pessoas, eu digo assim, folhearem os escritos de Bach, verem a época, etc. E tal. Então, eu combino tudo. É o mesmo Legal. método de obtenção, eu combino, tá? Gente, então, quando vocês me perguntam, né, se mistura, se eu não misturo floral, sistemas, foi com a Rosana que eu aprendi, tá? Então, foi a partir dela que comecei a misturar Bach com Saint-Germain e dá super certo, sim, tá? Então, não tem, porque flor não briga, não é, Rosana? Flor não briga. E eu digo assim, flor não briga. E outra coisa que a outra aluna sempre diz para mim, Rô, não esqueço nunca, você diz que a terapia floral é a terapia do possível, né? Aí eu falei, sim. Então, assim, o que é possível fazer? Dá para fazer desse jeito? Ele vai tomar se você fizer assim? Ele vai tomar se você botar na água? E se você fizer assim? Então, a terapia floral é a terapia do se vira nos 30 para ajudar o próximo, né? Se vira nos 30 para ajudar ao próximo, tá certo? Então, flor não briga e a terapia do possível. O que a gente faz para ajudar ao próximo, tá certo? Então, é isso. Muito bom. No caso, né? Essa também é uma pergunta polêmica que eu sei que eu já sei a sua resposta, mas eu quero que você fale para o pessoal. Por causa daquela coisa que a gente aprende, né, fechadinho, que a gente tem que usar só 7 flores lá no sistema de Bach. E só um adendo isso aqui, eu particularmente gostei de ter tido essa experiência de usar até 7 flores. Para mim foi bom. Hoje tenho mais expansão da consciência em relação a isso, por você também,
por ter passado seu conhecimento em relação a isso. Mas quantas flores que a gente pode usar da Califórnia num frasquinho de floral, por exemplo? Nossa, tá. Uma vez, eu vou te responder assim, eu estava lá na Califórnia fazendo treinamento. Aí dei de cara com o Richard, eu falei assim, Richard, porque eles também, para eles, né? Se você usar menos, é melhor para você poder fazer a repertorização, tá certo? Então, eu digo assim, na terapia floral, tudo é possível, tá? Então, por exemplo, você pode, não tem essa de... E também na terapia, assim, não é florais da Califórnia, não. Se você quiser usar apenas uma essência floral, você pode usar uma essência floral, tá certo? Para os pesquisadores de florais, se você usar uma essência floral e você for vendo as mudanças, você consegue realmente identificar a atuação daquele floral na alma humana, tá? Eu digo assim, para repertorizar aquele floral para terapeutas florais. Então, existe um critério de pesquisa e existe a necessidade da pessoa que está à nossa frente, tá certo? Então, a gente tem que aprender a casar a pesquisa, a segurança e as necessidades da pessoa que está à nossa frente. Porque se você sabe que, de repente, aquela pessoa não vai dar conta sozinha daquele floral, você vai colocar, tá certo? Outros. Então, muito do que a gente vê de não, só pode, quer dizer, vamos resumir aqui. Em termos da polêmica de até 6 ou 7, né? Isto, gente, o único texto que o Dr. Bach falava e que, em alguns casos, poderia se usar até 6 florais. Isso foi de 1931, quando ele só tinha os 12 curadores, certo? Então, isso, quando a gente analisa a obra de Bach, gente, nós precisamos ver o que ele disse e a fase da pesquisa que estava, tá certo? Então, e aí eu já estou vendo que tem gente que diz, não, mas ele usou até 9. Não importa quantos florais o Dr. Bach utilizou, tá certo? O que importa é o que ele disse no final para os amigos, e isso foi em outubro de 1936, né, quando ele escreve uma carta aos colegas. Vejam nas coletâneas do Dr. Bach, né, na Healing tem coletânea do Dr. Bach, que ele diz assim, vamos descartar todas as convenções, todas as regras e nos focar, né, mais ou menos, na cruzada de levar esperança a todos aqueles que sofrem. Isso, para mim, foi assim, abriu a porta da minha cadeia, tá certo? Então, e aí eu falei para o Richard, voltando ao Richard, desde cara, eu falei, Richard, você sabe por que surgiu essa regra de 6? Aí ele falou assim, não, por quê? Porque isso foi quando o Dr. Bach só tinha 12. E aí fui mostrar para ele, tá certo? Fui mostrar para ele, né, aonde estava essa citação. Então, gente, expandam. E eu digo assim, uma coisa é pesquisa, outra coisa é o cliente que está na nossa frente e que nós precisamos ter liberdade para atuar de uma forma compassiva e segura. Porque a gente sabe, né? Todo mundo diz assim, floral tem efeito colateral? Não, floral não tem efeito colateral, tá certo? Mas que floral mexe com a alma humana e muitas vezes você vai ter catarse, sim, tá certo? Então, o floral, ele não evita que você tenha catarse, mas é muito diferente você indicar um floral que você sabe que vai mexer com aquela pessoa e não dar um suporte, né? Porque não tem, muitas vezes, você não tem como deixar a pessoa passar por
eu digo assim, por grandes conscientizações, sem que ela faça, sem que ela tenha um suporte. Aí eu digo assim, compaixão, tá certo? Compaixão. No início da minha carreira como terapeuta floral, desculpa, eu tive colegas que queriam ver o que acontecia se desse centauri puro, por exemplo, tá certo? Então, gente, nós somos seres compassivos. A terapia floral é uma terapia gentil, tá certo? Então, a gente não precisa fazer experiência, tá? Sim, às vezes quer provar para a pessoa que é um bom terapeuta, eu vou trabalhar direto na raiz do problema com a pessoa, já chegou num primeiro atendimento, já vai lá cutucar a feridinha da pessoa, sem preparar o campo, né? Sabe a cebola? Né? Então, nós vamos acessando esse eu da pessoa, trabalhando essas camadas externas com amor e compaixão, tá certo? Por isso que a terapia floral, ela requer muita perícia do terapeuta para que a gente possa entender o sofrimento alheio e se colocar no lugar dessa pessoa, tá? Vamos ao Florais da Califórnia. Vamos. Tem alguma flor da Califórnia que você acha que é muito, muito, muito usada? Tipo, que ela quer mais, assim? Algumas. Bem, a gente tem as comerciais, tá certo? Então, as comerciais, assim, camomile, né? Camomile, tudo vai. Mas antes, tá, eu não sei, né, se você ainda vai ter essa pergunta, mas eu só vou falar rapidinho dessa época que os florais da Califórnia surgiram, tá? Por quê? Porque os florais da Califórnia, né, gente, todo o sistema floral tem a ver, além de Bach, né? Bach, a gente sabe que eu, pelo menos, considero os florais de Bach como essências para o desenvolvimento da raça humana, tá certo? Então, enquanto a gente for humano, a gente precisa dos florais de Bach, tá certo? Isso para mim, tá? Então, assim, Bach foi desenvolvido na época de uma grande depressão, né? E hoje, por exemplo, eu que trabalho com muitos sistemas, eu vejo o quanto os florais de Bach estão sendo importantes agora, neste período de pós-pandêmico e guerras, tá certo? Então, porque se você pegar, mesmo os meus autistas, né? Agora tem uma aula até que está na plataforma, mas mesmo os meus autistas, se você pegar as questões principais dos autistas, são os grupos de Edward Bach, os grupos dos florais de Bach, tá certo? É fantástico isso, tá? Mas, então, na Califórnia, nós tivemos uma grande reviravolta de costumes que Richard e Patrícia vivenciaram, tá certo? Então, o faça amor, não faça guerra, gente. Isto detonou mudanças de costumes em toda a humanidade, tá certo? É só a gente parar para ver a repercussão de um Woodstock, todo esse fenômeno. Vejam Forrest Gump, para vocês entenderem a época, tá certo? Porque aí nós tivemos os movimentos contra a corrente, né? Então, aí a fuga, né? A fuga para as drogas, a busca do nirvana, né? Então, aqueles gurus indianos, etc. E tal, o próprio John Lennon, né? E também o advento da pílula anticoncepcional. Então, assim, o faça amor, não faça guerra, né? Liberou a sexualidade, né? Os relacionamentos, toda a busca espiritual, mas também nós tivemos muitos movimentos feministas, né? Então, muitos movimentos feministas em busca dos direitos das mulheres. Eu via na televisão em preto e branco, né? Teve uma senhora, uma moça, Betty Friedman, que ela queimou os sutiãs, né? Então, isso foi um fato histórico, tá certo? Então,
a liberação sexual em função da pílula, o feminismo, a paz, tá certo? O desenvolvimento espiritual, tudo isso está contido nos florais da Califórnia, gente. Então, por exemplo, em termos de famílias botânicas, Califórnia é um sistema que hoje a gente sabe que essas famílias das liliáceas estão todas desmembradas em função da genética. Mas, por exemplo, as famílias botânicas caracterizam o sistema. E no sistema da Califórnia, ainda quem é mais presente é a família das liliáceas, né? E quando eu digo liliácea, eu estou me referindo a plantas monocotiledôneas que têm a batatinha que nutre o ser. Então, nutre o feminino, tá certo? Então, nós temos, assim, essências para todo o nosso lado, eu digo assim, feminino, para homens e mulheres. Não tem essa coisa, né? Porque eu digo assim, o nosso planeta ele está esgotado pelo nosso hemisfério cerebral esquerdo, tá certo? Da razão da separatividade. E aí, quando a gente resgata o feminino, sejamos homens, né, mulheres, todos os gêneros, né, nós estamos resgatando o cuidar, não só o cuidar da gente, mas o cuidar do planeta. Tá certo? Tá? Então, assim, relacionamentos a dois, relacionamentos tóxicos, né? A arte de se relacionar. Aliás, procurem um artigo meu no site da FES, da Flower Essence Society, que ele ficou muito famoso quando eu lancei, né? Que eles publicaram, que é Spreading Phlox versus Heather. Eu comparo a Spreading Phlox, que é uma flor do kit da Serra da Luz, que tem a ver com atrair pessoas afins, tá certo? Relacionamentos afins, pessoas que sejam afins a você, ao teu trabalho, e Heather, né? Porque Spreading Phlox versus Heather, tá? Então procurem no site da Flower Essence Society. Mas, por exemplo, a Rô, né? Rosângela Teixeira, Cássia Santos, né? Que são professoras da FES também, que passaram por mim na parte toda da supervisão, quer dizer, a Rô, então trabalha diretamente com sombra, com feminino, com relacionamentos. Então, a Rosângela Teixeira sempre foi uma grande entusiasta dos florais da Califórnia, né? Então, a gente tem esses temas, tá certo? Então, se você vai trabalhar relacionamento feminino, o sistema é Califórnia, tá certo? Crianças então, desse novo tempo, Califórnia. Espiritualidade, desenvolvimento da espiritualidade, também Califórnia. Então, tá, muito como o sistema da Califórnia não se separa dos florais de Bach. Onde quer que a gente vá dar aula de temas oficiais da Califórnia, é Bach e Califórnia, tá certo? Então, muitas vezes, por exemplo, famílias botânicas, nós temos mímulos de Bach, né? E na Califórnia, então, mímulos pega esse medo geral, né, de coisas, né, a insegurança também, e aí medo de coisas específicas. E nos florais da Califórnia nós temos vários outros mímulos, que são medo de se relacionar, medo de se expor, medo do relacionamento a dois, medo de expor aquilo que você pensa, a tua filosofia de vida, né? O teu gênero sexual, tá certo? Então, nós temos subitens, muitas das essências da Califórnia, nós temos subitens de alguns florais de Bach, que você pode atuar de uma forma mais geral com Bach e adicionar aquele item específico daquele tipo de medo. E como eu já falei, é endereço certo na alma. Tá certo? Perfeito. Então,
Só para a gente sintetizar aqui o que você falou agora, os florais da Califórnia, eles estão bem focados nessa questão de relacionamentos, correto? Não só relacionamentos, tá certo? Mas eu digo assim, eles vieram, né, com toda essa revolução de costumes, né? Então, Certo. toda essa parte da sexualidade, busca espiritual. E a gente não pode esquecer, Thaís, que Califórnia era a terra do ouro, né? Então, nós temos Los Angeles, nós temos Hollywood, tá certo? Então, toda essa questão do ouro da fama, né? Das aparências. Então, eu digo assim, a outra grande família dos florais da Califórnia é a família das asteráceas, hoje que era a antiga família das compostas, né? Que tem a ver com a identidade do ser, tá certo? Olha que Então, interessante. então hoje está quase meio a meio, lírios e compostas. Então, uma identidade que possa abarcar a espiritualidade, o feminino, tá certo? Então, em bar nós temos as rosáceas, então eu digo assim, força para vencer os obstáculos da vida. E em bar nós temos, e em Califórnia, nós temos todo esse resgate das funções do hemisfério cerebral direito, né? Então, Star Tulip, né? Toda essa parte dos lírios. E aí, repetindo, né? Aqui focando na pergunta que você me fez. Quais os florais que saem mais? Todo mundo na vida mundana quer relaxar, quer dormir. Então, camomile, tá certo? Na Serra da Luz, por exemplo, eu não vivo sem California Valerian, mas isso porque eu tenho trocentos planetas em ar. Agora, florais que não podem faltar no kit de qualquer terapeuta floral, tá certo? Florais de mamãe, florais de papai, florais Boa. da criança ferida, tá Uhum. certo? E eu digo assim, os florais aí pegando a parte toda dos relacionamentos, tá certo? Então, quando eu falo em floral de mamãe, eu estou falando de mariposa lily, tá? Uhum. Que é o floral, eu digo assim, que constela o arquétipo todo de maternidade, de ser mãe, de cuidar de você, né? Então, toda essa parte, o que uma mãe responsável boa faria se ela tivesse dentro de você, tá certo? Então eu digo que Mariposa Lily é mamãe na garrafa, tá certo? Mamãe na garrafa. Filhinho vai estudar fora, tá certo? A mãe fica, ai, ele não vai comer direito, ai, ele não vai tomar banho, ele não vai arrumar a casa, ele não vai isso. Mariposa Lily na garrafa. Leva a mamãe junto, porque o filhinho vai, nossa, isso aqui tá uma bagunça, né? Precisa arrumar isso aqui. Nossa, como é que a mamãe fazia mesmo? Nossa, eu preciso comer uma comida saudável. Isto é Mariposa Lily, tá? E assim, Mariposa Lily, mamãe, grávidas, gestantes, tudo mamãe, todo relacionamento com mamãe. E hoje a gente sabe, por constelação familiar, várias linhas terapêuticas, que tudo começa com mamãe, né? Se a gente não tiver um relacionamento bom com mamãe, né, não tem essa, né? Então, assim, Mariposa Lily, para gestantes, para as mulheres, para os homens também que se sentiram abandonados por mamãe, né? Tem birras com mamãe. Então, Mariposa Lily é o vínculo materno, tá certo? Mas é a mãe dentro de você. E assim como Mariposa Lily, nós temos Baby Blue Eyes, tá certo? Baby Blue Eyes, até hoje vocês encontram no site da FES uma das peças da minha certificação, tá certo? E também um artigo da Rosângela Teixeira, também da certificação da Rô, tá? Então, o meu artigo da Baby Blue Eyes, de vez em quando eu recebo e-mails, assim, de pessoas diferentes do mundo perguntando se eu atendo, tá? Até hoje. Baby Blue Eyes, constela papai,
tá certo? Então, gente, papai, a perda da confiança nas figuras masculinas, e assim, é fundamental para tudo que nós estamos vivendo hoje com relação à violência contra as mulheres, tá certo? Todas as mulheres que passaram por grandes traumas com a figura masculina, né? E aí, gente, quem não confia no pai, né, na figura masculina, não confia no mundo, tá? Não confia nos homens. Então, Baby Blue Eyes é uma das grandes essências para curar o masculino na gente, para a gente voltar a confiar no pai, né? Nesse pai maior, fazer o resgate com o nosso hemisfério cerebral direito também, né? E aí nós temos floral para a criança interna, que é a Buttercup, tá certo? E aí vai, os florais todos. Eu gosto de ser mulher, então nós temos assim lírios totais, Alpine Lily. Alpine Lily é uma delícia para trabalhar a feminilidade, tá? E assim vai. Nós temos florais de lírios para a juventude, nós temos florais de lírio para a vida adulta, para os mais idosos. Então, assim, explorem os florais da Califórnia, tá? São fantásticos. Nossa, tô aqui apaixonada, eu já tô confusa. Qual que é o primeiro sistema que eu vou estudar depois? Ano que vem. Cada um que vem o São Germain eu já tenho. Agora o Minas eu fiquei encantada. Agora a Califórnia encantada também. Ah, Senhor. É muita coisa pra gente aprender. Certo. Oh, Diga. e uma coisa que eu queria te perguntar. Algum floral vai anular o outro? Às vezes você tá trabalhando uma questão, aí você fala assim, nossa, parece contraditório esse problema. Aí você pensa, vou usar um floral assim, mas o outro parece que não combina. O que você pensa sobre isso? Eu não sou dessa opinião, tá? Tá certo? E não sou dessa opinião, talvez assim, como eu não sou psicóloga, né? A minha abordagem do ser humano sempre foi por meio da astrologia. E a astrologia sempre me ajudou a entender o ser humano. Então, por exemplo, todo algoz tem a sua vítima, tá certo? Todo algoz tem a sua vítima. E essa vítima nem sempre está do lado de fora, está do lado de dentro, né? Nós temos um fator sombra, gente. Se você é a vítima, alguém vai ser o teu algoz, tá? Se nós integrarmos essa sombra, tá certo? Você vai deixar de ter o algoz. Então, não tem essa de floral anular um outro. E quando eu estou falando, por exemplo, de vítima e algoz, eu estou falando de willow e vine, tá certo? Do sistema Ba, e Califórnia engloba Ba, tá certo? Então, não tem essa de um floral anular o outro, tá? Porque a vítima vai precisar também de trabalhar o algoz dentro de si para poder fazer, para deixar de atrair o outro. Porque o outro é espelho, gente, tá certo? O outro é a nossa sombra. Então, nós temos que deixar de atrair o outro lado e integrarmos essas partes dentro da gente, tá certo? Perfeito. Então, é isso. Adorei. Muito bom. Nossa, Rô, já deu 11 horas. Certo. Já deu 11 horas. Já não quero mais tomar o seu tempo. E só deixa eu fazer uma última pergunta aqui, que eu acho que deixaram aqui nos comentários. Se podia misturar, usar os dois. A gente já viu aqui, que eu acho que a resposta a gente já sabe, mas eu vou repetir aqui para você, que... Deixa eu ver quem foi que perguntou. Eu não lembro agora, não tô achando mais aqui. Se pode misturar o Baby Blue Eyes com a mariposa Lily. Para trabalhar o pai e a mãe internamente. Com certeza. E eu não falei que hoje tem a Splendid Mariposa Lily. A Splendid Mariposa Lily é um colo de mãe com perdão, tá certo? Então, essa
é maravilhosa também, para um sentimento de orfandade, né? Assim, aquela criança, eu vejo muito a Splendid Mariposa Lily sair para vir para os meus clientinhos TOD, né? Do transtorno do transtorno opositor, opositivo transtorno, opositivo desafiador, tá certo? O TOD, né? Porque muitas crianças vêm com esse sentimento de orfandade, quando você acha que não recebeu da mãe nada que você precisava, tá? Então, sentimento de ser órfão, né? Mas aí tem uma coisa universal maior. Então, Splendid Mariposa Lily, Baby Blue Eyes, tá certo? Então, assim, se faltou pai e mãe, podem trabalhar os dois. Se quiser trabalhar um primeiro, junto com outros florais, trabalhar o outro, também pode. Relacionamento abusivo, gente. Relacionamento abusivo. Black Cohosh com Black Eyed Susan, Baby Blue Eyes. E a gente tem Dogwood, tá certo? Para não repetir. Então, assim, busquem. Quem sabe a gente faz um practitioner no ano que vem, tá? Para esse povo. Eu quero. Já tô dentro. Tá certo? Então, é isso. Rô, Tá? você Diga. pode, talvez, não sei se você vai... Tem tanta literatura, eu acredito, né? Se você lembrar agora de cabeça de algum livro que a gente pode consultar, que tem todas essas flores dos florais da Califórnia para a gente consultar e estudar. Então, esse é o repertório, né? Esse é o repertório oficial das essências da Califórnia, mas aqui só tem as 103 e bar, tá certo? Tá. Mas eu digo assim, este livro, ele é fundamental para todo terapeuta floral em termos de leitura, do início ao final. Então, leiam a introdução, porque até hoje isto aqui é fantástico, tá? Aí tem um outro da Patrícia Kaminski, né, que eu acho que ajuda muito a gente a visualizar todo o potencial dos florais da Califórnia em termos de atuação na alma humana, que é flores que curam. Flores que curam, nas essências florais tem, que é só da... Como eu mudei de quarto aqui, eu não peguei o livro. Deixei lá. E ele também é uma prática, é um manual prático, tá certo? Mas, por exemplo, a gente ainda não tem muito... Nas essências florais, vocês encontram... No site das essências florais, gente, vocês encontram todas as descrições das flores da Califórnia, tá? E aí procurem, porque na brochura das essências da Serra da Luz, né, vocês vão ter o que tem no site das essências florais. Então, vocês podem acessar, porque nós ainda não temos livro da Serra da Luz. E elas são fantásticas. E no site da Flower Essence Society, para quem ler em inglês, tem alguns artigos já em português também, vocês podem se tornar membros, tá? E acessar o perfil das essências de pesquisa, tá certo? E aí vocês vão encontrar informações detalhadas das Serra da Luz, tá? Então, é pouco para falar da Califórnia. Nossa, tô vendo, incrível, maravilhoso. Tá. Muito obrigada. Nossa, você me deu uma aula aqui, acho que foi uma aula para todo mundo está encantado, não tenho dúvidas sobre isso. Volte mais vezes, você pode sugerir até temas se você quiser aqui, ó, te abro essa porta aqui no meu Instagram, no meu YouTube, como você quiser, para compartilhar mais esses conhecimentos todos que você tem. E dos cursos também que vierem aí, que você for lançar, me avisa, eu aviso o pessoal também. Tá certo. Foi maravilhoso, muito obrigada. Eu que agradeço. Será que o pessoal gostou, gente? Deixa aqui escrito se vocês gostaram. Eu que agradeço por essa oportunidade, tá? Uma pessoa tinha me perguntado, né, que Patrícia e Richard
não estão assim muito participantes de redes sociais, né? Sim. E realmente eles estão numa fase de mais recolhimento, né? Uhum. Para escrita, tá certo? Eles continuam dando os treinamentos em Terraflora, normalmente em julho, tá certo? E esse ano eu fui, esse ano, o ano que passou, já nem sei mais, o ano que passou eu os representei no encontro da Associação Britânica de Florais, então eles já estavam nessa vibe, vamos dizer assim, de recolhimento, então eles indicaram o meu nome para estar falando em nome da Flower Essence Society. Então é isso. Mas consultem o blog da FES. Consultem o blog da FES, porque o Richard é em alta temporada, gente. O Richard Point, Richard e Patrícia, eles estão atualizando o blog e fazendo vídeos das essências fantásticos. Então, não deixem de procurar, né, o blog da FES e também o site da Flower Essence Society, das essências florais para repertorização das essências. Tá bom, tá? Perfeito. Fico à Muito obrigada. disposição. Qualquer tema que quiserem explorar, feminino, o que for, fico à disposição de vocês. Muito obrigada. Tá Beijo. certo? Rô, beijo, Beijo, pessoal. tá? Muito Tchau. obrigada. Até uma Tchau. próxima. Ah, e semana Tchau. que vem tem live aqui com a Vera para falar dos florais da Austrália. Então não percam também, 10 horas da manhã na terça-feira, hein, gente? Vai ter mais conhecimento por aqui. Tchau. Beijo, então. Tchau, tchau. Tchau.